O Abraham Weintraub, que foi ministro do governo Bolsonaro, fez uma previsão bastante sombria para o Bolsonaro, dizendo que o ex-presidente vai ser preso muito em breve, antes do carnaval. E fez uma lista de nomes de pessoas que serão presas junto com ele e que ele também torce para que essas pessoas sejam presas. Dar moral para Abraham Weintraub é um pouco demais, mas como vocês falaram muito sobre isso nas redes sociais, para mim vamos comentar. Mas assim, se a gente não levava em consideração o que o Weintraub falava antes, nós vamos levar em consideração o que o Weintraub falou agora. Só que tem um ponto dele ali que é muito interessante, e a percepção do conjunto de pessoas que vão ser presas. Eu não acredito que o Bolsonaro vai ser preso antes do carnaval. Mas, na sua opinião, o que você acha do Weintraub? Ele falou que foi ameaçado por Bolsonaro, isso tudo é muito sério. Quando, na sua opinião, Bolsonaro será preso? E quem serão as pessoas que vão ser presas com ele? Se você quer essa prisão, deixa o like e se inscreva no canal. A previsão do Abraham Weintraub aconteceu em um vídeo que ele publicou aqui para a plataforma. E eu fiquei sabendo, vendo a quantidade de inscritos do Abraham Weintraub, que eu não tenho somente um currículo Lattes melhor do que o do Abraham Weintraub, como eu também tenho uma quantidade maior de seguidores do que o antigo ministro da Educação. Ele pode ter muito mais dinheiro do que eu, né? Por enquanto, não porque eu vou ficar rico, mas eu acho que ele vai perder tudo. Mas, enfim, o Weintraub, o currículo Lattes é o currículo acadêmico dele. Vamos voltar pra cá. O Weintraub fez um vídeo, ele que foi ministro do governo Bolsonaro, ministro da Educação, integrante da ala ideológica, fez um vídeo dizendo que o Bolsonaro vai ser preso, o que todo mundo sabe. Mas ele não vai ser preso daqui 6 meses, vai ser preso antes mesmo do carnaval. E existe uma lista de pessoas que serão presas junto com ele. 2 generais, o general Augusto Heleno e o Walter Braga Neto. Ele, Weintraub, pessoalmente gostaria que o Luiz Eduardo Ramos fosse preso, mas mais provável que não seja, que seja o Braga Neto e o general Augusto Heleno. Ele também fala que alguém da ala ideológica vai ser presa, e ele cita ali o Felipe Martins e alguém das redes sociais. Pode ser a Zambelli, pode ser o Gustavo Gayer, ou seja, se essas pessoas forem presas, não vão fazer falta alguma na nossa sociedade. Eu, sinceramente, vejo que é muito pouco provável que essa tese do Weintraub se conclua. Porque Bolsonaro não tem nem investigação fechada, concluída, não tem denúncia na PGR, então o Weintraub ele está completamente delirante. O que é compatível com ele, né? Mas, pessoal, o Weintraub ele apresenta um raciocínio que é interessante. E por quê? Porque se você for pegar, existem várias pessoas que serão presas com Bolsonaro na interpretação dele. E é basicamente isso que vai acontecer. O Bolsonaro ele não vai ser preso sozinho, porque a denúncia que vai ser apresentada contra o Bolsonaro vai ser uma denúncia por chefiar uma organização criminosa que era existente dentro do Palácio do Planalto e que atacava as instituições republicanas. Atacava o IBAMA, atacava o STF, atacava tudo, usando as estruturas do poder público para que o Bolsonaro se beneficiasse. Então você tem o caso das joias, as milícias digitais, a minuta golpista, que possivelmente foi feita pelo Felipe Martins, tudo isso se complementava. Por exemplo, a minuta golpista do Anderson Torres, ela pode ter sido elaborada, porque isso ainda está investigado, baseado em notícias falsas que eram produzidas pelo Gabinete do Ódio. As mesmas notícias... Pera só um pouquinho, tá tocando o telefone? Voltei. Então, a minuta golpista, ela foi criada possivelmente baseado em informações do Gabinete do Ódio, que o Anderson Torres utilizava ou utilizou para fazer aquela operação policial na Bahia de obstrução da votação de Lula, as blitz no segundo turno. Então tudo isso está interligado e o Abraham Weintraub percebeu isso. Um ponto interessante que nós temos que discutir a respeito desse vídeo do Weintraub é que ele disse que ele foi ameaçado por Bolsonaro. Isso tudo é muito sério. Essa história da ameaça já havia sido feita, mas ele falou, olha, o Bolsonaro falou que ia pegar minha família. O que ele tá falando? Vai pegar os meus filhos na véspera de Natal? Segundo as informações que foram circuladas na época, o Abraham Weintraub havia sido ameaçado pelo Bolsonaro de perder o emprego dele lá no Banco Mundial. Isso lá faz aí uns 2, 3 anos, né? Então ele tem que comprovar, porque é algo muito sério. E ele falou o seguinte, isso eu segurei. Eu fui ameaçado pela família, mas eu segurei. O que eu não segurei foi quando começaram a surgir as histórias das mansões em dinheiro vivo comprado pelo Bolsonaro. Aí eu ameacei. Eu ameacei não, eu abandonei.
O lance do Weintraub, pessoal, é o seguinte. Ele é frustrado com o Bolsonaro. E assim, levando em consideração o que Weintraub... Nós não levávamos em consideração o que o Weintraub falava como ministro da Educação. Vamos levar em consideração agora. Eu acho que é um pouco demais. Ele que não é um grande acadêmico, nunca foi nada. Ele é professor da Unifesp, mas se você da Universidade Federal Paulista, mas você é de São Paulo, mas se você for pegar o currículo dele, é um currículo pífio, ele não tem autoridade nenhuma. E ele se frustrou com o Bolsonaro não pelo fato do Bolsonaro não ter apoiado a candidatura dele para governador, apoiou o Tarcísio, mas ele se frustrou porque ele criou uma imagem do Bolsonaro na cabeça dele que é do revolucionário. E o Bolsonaro não é nada disso, nunca foi, então ele tá frustrado com ele mesmo. É algo ridículo essa postura do Abraham Weintraub. E o pior é o raciocínio dele. Ele fala que as prisões do Bolsonaro vão acontecer muito em breve porque há uma insatisfação da população de esquerda, dos apoiadores do Lula com ele, porque o Lula ele só está beneficiando os barões. A revolução comunista, marxista do proletariado ainda não aconteceu. E isso demora, é lento. Tem um processo do Congresso. Não é na canetada como o Weintraub pensa que é. E ele se baseia nessa história toda por conta das críticas que o PT faz ao Haddad. Então haveria uma situação do STF junto com o Lula para prender Bolsonaro para dar uma resposta à sociedade. É um raciocínio assim completamente espalhafatoso, conspiratório, muito compatível com o pensamento do bolsonarista. É tonto, é infantil, é pueril. Levar em consideração o que o Weintraub está dizendo, eu não acho não. Mas o que é interessante são as pessoas que ele está apostando, né, que serão presas. Eu aposto que Bom, Mauro Cid já foi preso, o Anderson Torres já foi preso. Eu acho que o Carlos corre sérios riscos. O Augusto Heleno, talvez, mas eu não sei nem se ele está certo a respeito dos nomes. E o pior de tudo é que é o seguinte, ele tem uma visão da política completamente equivocada. Ele fala que se o dólar estiver abaixo dos R$4, dos R$5, o Lula está eleito no primeiro turno. E a gente já conversou sobre isso, que o Lula ele é favorito para levar 2026 e até colocar um sucessor. E na visão do Weintraub é o seguinte, o Bolsonaro é um elemento de instabilidade política, que o Centrão pode utilizar e utiliza para fazer joguete político com o Lula, para conseguir cargos e emendas. E por isso o Lula gostaria do Bolsonaro preso. Isso é uma bobagem imensa. Imensa. O Weintraub não sabe nada de política. Nada. O Centrão não usa o Bolsonaro como joguete. Quem usa o Bolsonaro como joguete é o próprio Lula, que usa o Bolsonaro e o mantém como sendo seu adversário político para suprimir qualquer tipo de liderança, de oposição que possa surgir. O Bolsonaro está caçado, ele não vai disputar 2026. Então, sem uma liderança surgindo, porque a única liderança de direita que tem é o próprio Bolsonaro, o Centrão não tem opção, a não ser se juntar com o governo. Mas aí o Centrão vai pedir cargo, vai pedir emenda. Beleza, se for esse o jogo político, o Lula topa. O Lula tá ótimo. É o que ele quer mesmo. E é interessante esse receio da direita, né? Que a gente já revelou. A revista Veja fez outra reportagem, né? Porque ela falou do erro do Bolsonaro, de querer fomentar uma candidatura sub júdice, exterminando qualquer tipo de possibilidade de surgimento de novas lideranças vindo da direita. É muito interessante esse medo da Veja, que a Veja tem, o próprio Weintraub tá falando, né, sobre isso, porque o Lula ele é o favorito para 2026, a gente já tá falando sobre isso agora em 2024, porque se continuar nessa toada, não vai ter para ninguém, cara. Não vai ter para ninguém, não há liderança, o Lula já conseguiu organizar todo mundo, tem as suas necessidades, tem os seus interesses, mas ele tá lidando muito bem com isso, com dificuldade, mas tá lidando. Então o medo da direita com o Lula ser de novo presidente é cada vez maior.